Nem todo sussurro vem do vento. Você está nos sussurros da Daia. Apague as luzes, coloque seus fones e prepare-se, porque esta história vai mudar a forma como você pensa sobre necrotérios. Lucas tinha acabado de perder o emprego. Contas se acumulando, aluguel atrasado, aquela pressão que todos nós conhecemos. Quando viu o anúncio de vaga para auxiliar de necrotério, turno noturno, salário acima da média, ele não pensou duas vezes. É só limpar, organizar, fazer relatórios, ele pensou. São apenas corpos. Já não sentem nada, qual é o problema? Lucas não fazia ideia do quão errado ele estava. A primeira noite foi em uma terça-feira de março. O necrotério ficava no subsolo de um hospital antigo, daqueles construídos nos anos 60. Paredes de azulejo branco amarelado, cheiro forte de produtos químicos misturado com algo mais. Algo que Lucas não conseguia identificar. Seu supervisor, o Sr. Ademar, 67 anos, trabalhava ali há 40. Um homem de poucas palavras, olhos fundos, aquele tipo de pessoa que parece ter visto coisas demais. Regra número 1, disse Ademar. Nunca deixe as câmaras abertas mais tempo que o necessário. Regra número 2. Não entre na sala do subsolo B, nunca. E regra número 3. Se você ouvir algo estranho, ignore. São só os canos. Lucas achou estranho. Que sala era aquela? Por que não podia entrar? Mas não perguntou, precisava do emprego. As primeiras horas foram tranquilas. Preencher formulários, organizar documentos, limpar instrumentos, nada demais. Mas então, às 2h37 da madrugada, Lucas ouviu um barulho, metálico, vindo do corredor das câmaras frias. Ele olhou para Ademar, que continuou preenchendo papéis sem levantar os olhos. Os canos, disse Ademar. Apenas isso. Mas Lucas sentiu que não eram os canos. Havia algo diferente naquele som. Algo ritmado. Como se alguém estivesse batendo de propósito. E foi naquele momento que Lucas percebeu. O barulho vinha de dentro de uma das câmaras. As semanas seguintes foram tensas. Lucas tentava se convencer de que tudo era normal. Gases se acumulando nos corpos, contrações musculares post-mortem, canos velhos, explicações racionais para coisas irracionais. Mas as coisas continuavam acontecendo. Na terceira semana, Lucas estava sozinho na sala de preparação. Ademar tinha saído para buscar café. E então, a luz começou a piscar. Não era um piscar aleatório. Era um padrão. 3 vezes rápidas, pausa longa, 3 vezes rápidas, pausa longa, como um código Morse. Lucas ficou paralisado, olhando para as luzes. E foi quando ele percebeu, na reflexão do azulejo brilhante, havia uma sombra atrás dele. Uma sombra que não deveria estar ali. Ele se virou bruscamente. Nada. O corredor estava vazio. Mas quando olhou novamente para o reflexo, a sombra ainda estava lá, observando. Lucas saiu correndo daquela sala. Encontrou Ademar no corredor e, pela primeira vez, contou o que tinha visto. E a resposta de Ademar foi ainda mais perturbadora. Você a viu então, disse o velho, sem surpresa na voz. Ela gosta de aparecer para os novos. Quem? Perguntou Lucas, a voz tremendo. A mulher do subsolo B. E foi aí que Ademar contou. 20 anos atrás, uma mulher tinha sido trazida ao necrotério. Morte por causas desconhecidas. Nenhuma marca, nenhum sinal de violência, nenhuma condição médica prévia. Ela simplesmente parou. O corpo foi levado para análise mais profunda, para a sala do subsolo B. Mas algo deu errado. Muito errado. O legista que a examinou enlouqueceu. Começou a gritar que ela tinha aberto os olhos, que ela tinha sussurrado algo para ele. Ele foi internado em uma clínica psiquiátrica e nunca mais voltou. Desde então, a sala foi lacrada, mas os funcionários noturnos juram que, de vez em quando, eles a veem, vagando pelos corredores, procurando algo ou alguém. Lucas queria sair. Queria pedir demissão ali mesmo, mas a razão falou mais alto. São só histórias, ele pensou. Só um velho tentando me assustar.
Ele estava prestes a descobrir o quão real aquelas histórias eram. Quinta semana. Lucas já estava acostumado com os barulhos estranhos, as luzes piscando, aquela sensação constante de estar sendo observado. Ele tinha aprendido a ignorar. Mas naquela noite, algo diferente aconteceu. Às 3h15 da manhã, o alarme da câmara fria número 7 disparou. Temperatura acima do normal. Alguém precisava verificar imediatamente, ou todos os corpos se deteriorariam. Ademar estava em seu intervalo. Lucas teria que ir sozinho. Ele desceu as escadas. Corredor principal, corredor secundário. E então, ele viu. A porta da sala do subsolo B estava entreaberta. Ele desceu as escadas. Corredor principal, corredor secundário. E então, ele viu. A porta da sala do subsolo B estava entreaberta. Ele empurrou a porta. E o que viu do outro lado mudou tudo. A sala estava viva. Não há outra palavra para descrever. As paredes cobertas com anotações, desenhos, símbolos estranhos, escritos à mão, com o que parecia ser sangue seco. No centro da sala, uma maca. E nela, o contorno de um corpo. Como se alguém tivesse ficado deitado ali por tanto tempo que a oxidação marcou o metal. Mas o pior eram as palavras escritas na parede do fundo. Em letras grandes, vermelhas, quase gritantes. Ela que ainda está aqui. Lucas sentiu o sangue gelar. E então ele ouviu um sussurro vindo de trás dele. Ele se virou lentamente. E ali, no batente da porta, estava ela. A silhueta de uma mulher, completamente imóvel, olhando diretamente para ele. Lucas não pensou, simplesmente correu. Correu como nunca tinha corrido na vida. Subiu as escadas tropeçando, bateu em macas, derrubou instrumentos. E quando chegou ao corredor principal, ela estava lá, no fim do corredor. Esperando Lucas, acordou no vestiário. Ademar estava ao seu lado, com um copo d'água na mão. Você desmaiou, disse o velho. Eu te avisei para não entrar lá. Lucas estava tremendo. Suor frio. Ele contou tudo. A sala, as escritas, a mulher, tudo. E pela primeira vez, Lucas viu medo nos olhos de Ademar. Ela nunca apareceu tão claramente antes, murmurou o velho. Isso significa que ela quer algo. Naquela noite, Ademar contou toda a verdade. A mulher não tinha simplesmente morrido. Ela tinha sido assassinada. E o assassino nunca foi encontrado. Alguns dizem que ele ainda trabalha no hospital. Outros dizem que ela está procurando por ele. Mas há um detalhe que ninguém sabia. Um detalhe que estava nos arquivos lacrados do subsolo B. Um detalhe que Ademar nunca tinha contado para ninguém. O corpo da mulher nunca foi enterrado. Ele ainda estava na sala. Havia 20 anos. Lucas sentiu náusea. Por que? Ele conseguiu perguntar. Por que ninguém a enterrou? Porque, disse Ademar a voz baixa, toda vez que tentavam mover o corpo, algo acontecia. Pessoas se machucavam. Equipamentos quebravam. Um homem teve um ataque cardíaco. Então, decidiram lacrar a sala e esquecer. Mas ela não esqueceu. E naquele exato momento, enquanto Ademar terminava de contar a história, o alarme da câmara 7 disparou novamente. Mas desta vez, não era a câmara 7. Era a sala do subsolo B. Lucas e Ademar desceram juntos desta vez. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. O ar estava diferente. Frio. Denso. Quando chegaram à porta do subsolo B, ela estava completamente aberta. E lá dentro, a maca estava vazia. O corpo tinha sumido. Ademar ficou branco. Em 40 anos trabalhando ali, ele nunca tinha visto isso. Precisamos sair, ele disse. Agora. Mas era tarde demais. A porta se fechou atrás deles e as luzes se apagaram. Completamente. Na escuridão absoluta, Lucas ouviu passos, arrastados, vindo em direção a eles. E então, uma voz. Fraca, distorcida, mas inconfundível. Por que ninguém me procurou?
Lucas sentiu algo gelado tocar seu ombro. Uma mão, fria como gelo. Dedos longos, pressionando sua pele. Ele gritou. Gritou com tudo que tinha. E naquele momento, as luzes voltaram. A sala estava vazia. Apenas ele e Ademar. A porta estava aberta. E na parede, escritas com sangue fresco: "Eu sei quem é." Lucas nunca mais voltou àquele necrotério. Ele pediu demissão por telefone no dia seguinte. Mudou-se de cidade. Tentou esquecer. Mas até hoje, às 3h15 da madrugada, ele acorda, suando frio, com a sensação de dedos gelados tocando seu ombro. E ele nunca mais dormiu com as luzes apagadas. Este foi o relato de Lucas, um homem que, por necessidade, aceitou um trabalho que mudaria sua vida para sempre. E a pergunta que fica é: o que realmente acontece nesses lugares depois que todos vão embora? Quais histórias as paredes poderiam contar? E quantas almas ainda vagam procurando por algo ou alguém? Se você gostou deste vídeo, deixe seu like. Se você ficou com medo, deixe seu like também. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque um novo sussurro te aguarda. E me conta aqui nos comentários: você teria coragem de trabalhar em um necrotério? Ou você acredita que alguns lugares guardam energia de coisas que não deveriam estar ali? E lembre-se sempre, nem todo sussurro vem do vento. Imagine acordar dentro de um caixão, o cheiro de flores ao seu redor, vozes chorosas. E quando você abre os olhos, vê seu próprio velório acontecendo. Isso parece coisa de filme de terror, né? E o mais assustador, os médicos juraram que ela estava morta. Esta é a história de Mariana Santos e eu te garanto, você vai questionar tudo depois de ouvir isso. Mariana tinha apenas 34 anos. Trabalhava como professora na rede municipal de Piracicaba. Era mãe de 2 filhos e não tinha histórico de doenças graves. Era uma quinta-feira comum quando ela começou a sentir fortes dores no peito durante a aula. Os alunos chamaram a diretora e Mariana foi levada às pressas para a Santa Casa de Piracicaba. No caminho da ambulância, ela perdeu a consciência. E foi aí que o pesadelo começou. Ou será que terminou? Na emergência, a equipe médica trabalhou por mais de 40 minutos tentando reanimar Mariana. Massagem cardíaca, desfibrilador, adrenalina, nada funcionava. O monitor cardíaco mostrava uma linha reta, sem batimentos, sem respiração, sem sinais de vida. O médico plantonista, Dr. Ricardo Mendes, olhou para o relógio e declarou: óbito às 16h47. A família foi chamada. O choro tomou conta do corredor do hospital. Mariana estava morta. Ou pelo menos era isso que todos acreditavam. O corpo foi levado para o IML de Piracicaba. Lá, a legista fez todos os procedimentos padrão. Temperatura corporal baixa, rigidez começando a se instalar, pupilas fixas e dilatadas. Ela assinou o atestado de óbito sem hesitar. Parada cardiorrespiratória. O corpo foi liberado para a família. Em menos de 24 horas, o velório já estava acontecendo na capela do cemitério municipal. A família escolheu um caixão simples, de madeira clara. Flores brancas cobriam a tampa entreaberta. Eram quase 19 horas, quando mais de 50 pessoas se reuniram na capela. Colegas de trabalho, vizinhos, familiares. Todos choravam diante do caixão. A mãe de Mariana, Dona Conceição, estava inconsolável. Ela segurava a mão fria da filha e repetia: minha menina, por que você me deixou? Os filhos de Mariana, de 8 e 11 anos, olhavam sem entender completamente. O padre iniciou a reza. Velas tremulavam. E então, algo impossível aconteceu. Algo que faria todos ali questionarem a própria sanidade. No meio da oração, um gemido baixo ecoou pela capela. Algumas pessoas pararam de rezar e olharam ao redor, confusas. Foi impressão? Alguém sussurrou. Mas então, veio outro som, mais alto. Um movimento dentro do caixão. A tampa tremeu levemente. O padre parou de falar. O silêncio era ensurdecedor.
E então, os dedos de Mariana se mexeram. Dona Conceição gritou. Pessoas começaram a recuar, apavoradas. E quando Mariana abriu os olhos, o caos tomou conta da capela. Imagina a cena. Você está em um velório chorando pela pessoa amada. E de repente ela senta no caixão. Foi exatamente isso que aconteceu. Mariana abriu os olhos, confusa, desorientada. Ela tentou falar, mas só conseguiu emitir sons abafados. Algumas pessoas correram para fora da capela, gritando que era um milagre. Outras ficaram paralisadas de medo, achando que era algo sobrenatural. Um tio dela chegou a gritar. É um espírito. Ela voltou, mas não era espírito, era Mariana, viva, confusa e aterrorizada. Alguém teve a presença de espírito de chamar a ambulância novamente. Quando os paramédicos chegaram, eles não acreditaram no que viram. Isso é impossível, um deles murmurou enquanto checava os sinais vitais de Mariana. Batimentos cardíacos, presentes. Respiração, fraca, mas presente. Pressão arterial, baixa, mas existente. Ela estava viva. Como? Ninguém sabia explicar. Mariana foi levada de volta à Santa Casa, agora com uma escolta policial, porque todos achavam que tinha sido um erro médico grave. No hospital, Mariana foi imediatamente levada para a UTI. Uma equipe de 5 médicos começou a investigar o que tinha acontecido. Dr. Ricardo, o mesmo que havia declarado o óbito, estava em choque. Eu verifiquei tudo. Ela não tinha pulso, não respirava. O monitor mostrava linha reta por minutos, ele explicou, visivelmente abalado. Exames foram feitos. Tomografia, eletrocardiograma, ressonância. E foi aí que descobriram algo que mudaria tudo. Algo raro. Algo que a ciência conhece, mas que raramente acontece. Os médicos chegaram a um diagnóstico. Síndrome de Lázaro. Sim, esse é o nome real. Também chamada de autorressuscitação. É um fenômeno médico raríssimo, onde uma pessoa volta à vida minutos ou até horas depois de tentativas fracassadas de reanimação. O nome vem da história bíblica de Lázaro que Jesus ressuscitou. Mas aqui não tem nada de milagre. É ciência. Ciência assustadora, mas ciência. E o que aconteceu com Mariana foi exatamente isso. Seu corpo desligou e depois religou sozinho. Deixa eu explicar o que realmente aconteceu no corpo de Mariana. Quando o coração para durante uma reanimação, às vezes a pressão intratorácica fica muito alta por causa das compressões cardíacas. Isso impede que o coração volte a bater normalmente. Mas quando as compressões param e essa pressão diminui, em casos raríssimos, o coração pode voltar a funcionar sozinho. É como se o corpo precisasse de um tempo para reiniciar. Bizarro. Sim. Impossível? Não, já foram documentados mais de 65 casos no mundo todo. O Dr. Rodrigo Almeida, cardiologista que assumiu o caso de Mariana, explicou. A síndrome de Lázaro acontece geralmente entre 3 a 10 minutos após a parada cardíaca. No caso dela, foram quase 26 horas. Isso é extremamente raro, quase inédito na literatura médica. Ele continuou. O que provavelmente salvou Mariana foi o fato de o corpo dela ter entrado em um estado de preservação metabólica. Basicamente, o cérebro consumiu o oxigênio em um nível mínimo, evitando danos irreversíveis. Mas aqui vem a parte mais perturbadora. Mariana se lembra de tudo. Eu ouvia as pessoas chorando, ouvia minha mãe chamando meu nome, mas eu não conseguia me mexer, não conseguia abrir os olhos. Era como estar presa dentro do próprio corpo. Ela continuou, com lágrimas nos olhos. Quando finalmente consegui me mexer, vi meu próprio velório. Vi meus filhos chorando. Foi a coisa mais aterrorizante que já vivi. Depois do incidente, Mariana passou 3 semanas na UTI. Os médicos precisavam garantir que ela estava realmente estável. Neurologistas confirmaram que, milagrosamente, ela não teve danos cerebrais significativos. Mas as sequelas psicológicas foram profundas. Mariana desenvolveu ansiedade severa e claustrofobia. Ela não consegue mais entrar em lugares fechados sem ter ataques de pânico. Eu ainda tenho pesadelos com o caixão, ela confessou. Acordo suando, sentindo o cheiro das flores do velório. A família também ficou marcada para sempre, Dona Conceição disse. Como mãe, eu enterrei minha filha,
Senti a dor mais profunda que existe, e então ela voltou. Deveria ser felicidade pura, né? Mas eu não consigo parar de pensar. E se isso acontecer de novo? Os filhos de Mariana fazem terapia até hoje. O mais velho desenvolveu medo de dormir, achando que pode não acordar mais. Aqui é onde a história fica ainda mais intrigante. Apesar da explicação científica, há coisas que os médicos não conseguem explicar completamente. Como Mariana sobreviveu 26 horas sem circulação sanguínea adequada? Por que não houve danos cerebrais severos? E a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta, mas que todos pensam: ela realmente estava morta? Ou os equipamentos falharam? O Dr. Ricardo Mendes ainda sofre com o trauma. Aqui é onde a história fica ainda mais intrigante. Apesar da explicação científica, há coisas que os médicos não conseguem explicar completamente. Como Mariana sobreviveu 26 horas sem circulação sanguínea adequada? Por que não houve danos cerebrais severos? E a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta, mas que todos pensam: ela realmente estava morta? Ou os equipamentos falharam? O Dr. Ricardo Mendes ainda sofre com o trauma. Hoje Mariana está viva. Ela voltou a dar aulas, voltou a abraçar os filhos, mas ela não é mais a mesma pessoa. Eu morri e voltei, ela diz com um olhar distante. Isso muda você de um jeito que ninguém consegue entender. Ela criou um blog onde documenta sua experiência e conversa com outras pessoas que passaram por eventos de quase morte. Se minha história serve para alguma coisa, ela reflete, é para lembrar que a vida é frágil, absurdamente frágil e preciosa. A ciência explicou o que aconteceu. Síndrome de Lázaro, autorressuscitação, termos médicos que tentam dar lógica ao inexplicável. Mas para quem estava naquela capela em Piracicaba, para quem viu Mariana sentar no próprio caixão, a explicação científica não tira o arrepio, não apaga o medo, não responde todas as perguntas. E talvez, só talvez, existam mistérios que a ciência ainda vai levar décadas para desvendar completamente. O corpo humano é uma máquina complexa demais. E a morte? Bem, talvez não seja tão definitiva quanto pensamos. Essa foi a história Mariana Santos, a mulher que acordou no próprio velório em... Uma história que mistura terror, ciência e mistério. Se você chegou até aqui, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta nos comentários, você acredita que morte é mesmo o fim? Ou existem coisas que a ciência ainda não consegue explicar? Até o próximo vídeo. E lembre-se, às vezes, a realidade é mais assustadora que qualquer ficção. Olá, eu não sei exatamente por que estou gravando isso. Talvez porque ninguém acreditou em mim quando contei. Talvez porque eu precise que pelo menos uma pessoa saiba o que aconteceu naquela casa, antes que seja tarde demais. Meu nome é... Bom, isso não importa. O que importa é que em março de 2024 eu morava em Ouro Preto, Minas Gerais. Aquela cidade histórica, cheia de igrejas barrocas, ladeiras de pedra e casarões coloniais que guardam segredos que ninguém deveria descobrir. Eu vim para cá fazer mestrado em História. Achei que seria uma experiência incrível morar numa cidade tombada pelo patrimônio histórico. E foi até eu alugar aquele casarão na Rua das Almas. Sim, Rua das Almas. Eu deveria ter desconfiado pelo nome, né? Mas o aluguel era barato demais para recusar. Um casarão colonial de 3 andares no centro histórico por menos de R$ 1.000. Parecia presente dos céus. Mas não era dos céus que vinha aquele presente. Se você está assistindo isso agora e mora em Ouro Preto, ou conhece alguém que mora, por favor, nunca entre na casa número 187 da Rua das Almas. O que está lá dentro não quer ser esquecido. E não perdoa quem invade seu território. Se você já passou por algo parecido, ou conhece essa casa, escreva nos comentários. Eu sei. Preciso saber se não estou sozinho nisso.
Eu me mudei no dia 15 de março, uma quinta-feira chuvosa. A dona da casa, Dona Sebastiana, uma senhora de uns 80 anos, me entregou a chave com uma expressão estranha. Ela não entrou comigo. Ficou na soleira da porta e disse: "Não suba no terceiro andar depois das 22h, e se ouvir barulho de correntes, finja que não ouviu." Eu ri nervoso, achei que era coisa de velha supersticiosa. Mas ela não riu de volta, apenas me olhou com aqueles olhos fundos e repetiu: "Não suba no terceiro andar." E foi embora, deixando um rastro de água da chuva e um cheiro estranho de mofo e... incenso? Não sei, mas o cheiro ficou. Os primeiros 3 dias foram normais. Arrumei minhas coisas, montei meu escritório no segundo andar, conheci os vizinhos. Ninguém falava muito sobre a casa. Quando eu mencionava o endereço, as pessoas mudavam de assunto rapidamente. Mas na quarta noite, tudo mudou. Eram exatamente 3h da manhã quando acordei com o barulho. Correntes sendo arrastadas no andar de cima. Meu quarto ficava no segundo andar. O terceiro andar, aquele que Dona Sebastiana me avisou para não subir, ficava logo acima da minha cabeça. E o som vinha de lá. Arrasto, 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 lento, pesado. Como se alguém estivesse arrastando correntes grossas pelo chão de madeira. Eu fiquei paralisado na cama. Não conseguia me mexer. E então, parou. Se você já ouviu barulhos inexplicáveis na madrugada, escreva "Eu ouvi". Você vai entender por que estou compartilhando isso. No dia seguinte, tentei convencer a mim mesmo que tinha sido um sonho. Mas quando desci para a cozinha, encontrei algo que me gelou o sangue. No chão da sala, havia pegadas. Pegadas molhadas. Como se alguém tivesse caminhado com os pés encharcados. Mas não tinha chovido durante a noite. E as pegadas, elas vinham da escada que levava ao terceiro andar e iam até a porta da frente. Como se alguém tivesse descido. Eu precisava saber o que tinha naquele terceiro andar. Esperei até meio-dia. Sol forte, casarão iluminado. Pensei, se tem alguma coisa lá vai ser mais fácil enfrentar com luz do dia, né? Que idiota eu fui. A escada que levava ao terceiro andar era estreita e escura. Mesmo com a luz do dia, quase não entrava claridade. As paredes eram de pedra fria e úmida. Tinha um cheiro. Aquele cheiro de terra molhada misturado com ferrugem. Quando cheguei no topo, havia uma porta de madeira maciça, trancada com um cadeado enferrujado. Mas a coisa estranha, o cadeado estava aberto, pendurado na argola, mas não trancado. Eu empurrei a porta. E o que eu vi? Meu Deus! O terceiro andar era um único cômodo enorme. No centro havia correntes. Correntes grossas, presas em argolas fincadas no chão e no teto. E nas paredes, nomes. Dezenas de nomes gravados na pedra, alguns com data. O mais antigo era de 1823. Maria das Dores, 1823. José Miguel, 1847. Benedita, 1889. E por aí ia. O mais recente era de 2019. Lucas Henrique, 2019. Eu pesquisei depois. Lucas Henrique foi um estudante que alugou essa casa. Ele desapareceu. Nunca foi encontrado. E embaixo do nome dele, recém-gravado, ainda com pó de pedra no chão, estava escrito meu nome, com a data de ontem. Se você sente arrepios agora se algo dentro de você está gritando para eu ter saído daquela casa, escreva "saia dali", porque eu deveria ter saído. Mas não saí. Eu desci correndo. Peguei meu celular, tentei ligar para a polícia. Sem sinal. Tentei sair pela porta da frente. Trancada. A chave não girava. As janelas, todas emperradas, como se tivessem sido lacradas. Eu estava preso. A noite caiu rápido. Rápido demais. Como se o tempo tivesse acelerado. Às 18 horas ainda era dia claro. Às 18h15 já estava escuro como meia-noite. E então, eu ouvi passos. Vinham do primeiro andar, subindo. Um degrau por vez. Tump, tump, tump. Eu me tranquei no meu quarto. Empurrei o guarda-roupa contra a porta, apaguei a luz. Fiquei em silêncio. Os passos pararam na frente da minha porta. E então, eu ouvi minha própria voz.
Do outro lado da porta, alguém falou com a minha voz. Abre a porta. Você sabe que precisa subir. Seu nome já está lá. Você já pertence a este lugar. Eu não abri. Fiquei calado, imóvel, mal respirando. A voz continuou. Todos que moram aqui, eventualmente sobem. Sobem e nunca mais descem. As correntes esperam por você, como esperaram pelos outros, como esperarão pelo próximo. A maçaneta começou a girar, sozinha. O guarda-roupa começou a se mover, milímetro por milímetro, como se algo do outro lado tivesse uma força descomunal. Eu rezei. Juro que rezei todas as orações que sabia. Pai Nosso, Ave Maria, Salmo 23. Tudo. E quando comecei a rezar o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O movimento parou. A maçaneta voltou à posição original. Os passos se afastaram. Eu passei a noite inteira acordado, rezando em voz baixa, sem parar. Se você acredita no poder da oração, se já foi protegido por algo maior quando o mal te cercou, escreva "Fui protegido", porque foi só isso que me salvou. Quando o sol nasceu, a porta do quarto abriu normalmente, como se nada tivesse acontecido. Eu desci correndo. A porta da frente agora abria. Saí sem pegar nada. Deixei tudo para trás. Fui direto à casa de Dona Sebastiana. Quando ela abriu a porta e me viu, não pareceu surpresa. Você sobreviveu. Poucos sobrevivem à primeira noite depois de subir. Ela me contou a verdade. Aquela casa foi construída em 1798 sobre um antigo cemitério de escravizados. Durante anos, foi usada como casa de tortura. Pessoas eram acorrentadas no terceiro andar e deixadas lá até a morte. Em 1891, um incêndio matou 23 pessoas que estavam presas lá. Desde então, a casa escolhe seus moradores. A entidade que habita lá, ela disse, se alimenta de almas. Ela atrai pessoas com aluguéis baratos, sonhos promissores, e então as prende. Quem sobe ao terceiro andar e vê seu nome gravado, está marcado. Tem 7 dias para sair ou será puxado para lá. Pro terceiro andar, para juntar-se aos outros. Eu perguntei por que ela alugava a casa sabendo disso. Porque se eu não alugar, ela vem atrás de mim. É um pacto antigo. Minha família cuida dessa casa há gerações. Alugamos porque precisamos e avisamos. Sempre avisamos, mas quase ninguém acredita. Ela me deu um terço benzido e disse, reze todos os dias, durante 7 dias. Se conseguir, estará livre. Se parar, ela te buscará onde quer que você esteja. Eu fiz o que ela mandou. Rezei durante 7 dias seguidos. E estou aqui, vivo. Eu nunca mais voltei a Ouro Preto. Mas deixei o mestrado, voltei para minha cidade. Mas às vezes, tarde da noite, eu ainda ouço correntes. E eu acordo, rezo, e o som para. A casa da Rua das Almas ainda está lá. Dona Sebastiana ainda aluga para estudantes desavisados. E o terceiro andar continua esperando. Se você conhece alguém que vai estudar em Ouro Preto, mostra esse vídeo para essa pessoa. Pode parecer loucura, mas pode salvar uma vida. Compartilha com seus amigos, principalmente aqueles que estão procurando casa em cidades históricas. E cuidado com casas que têm nomes estranhos nas ruas. Cuidado com aluguéis baratos demais. E nunca, nunca ignore avisos de velhas senhoras. Elas sabem o que estão dizendo. E lembre-se, nem todo sussurro vem do vento.